Devocional da Mulher, domingo, 13 de outubro de 2024, com o título Mulher Virtuosa. Seus filhos da mulher virtuosa se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Provérbios capítulo 31, versículos 28 e 29. Minha mãe sempre nos contava histórias que eu penso ter ouvido mais do que os outros irmãos. Frequentemente, os primos me perguntam se eu sei disso ou daquilo sobre a história da família por causa das histórias da minha mãe. Uma história que eu amava era de como minha avó havia se tornado membro da minha denominação. Minha avó e meu avô se casaram no início de 1900. Vovó estudou até a 8ª série e, com isso, se tornou professora. Ela e o vovô tiveram 12 filhos, dos quais minha mãe era a mais nova. Quando vovó tinha 6 filhos vivos, o primeiro e o quarto morreram ao nascer. Ela procurou ativamente por uma igreja na qual pudesse criar seus filhos. Ela estava procurando uma igreja que seguisse os ensinamentos da Bíblia. Ao visitar uma igreja local com as crianças, seu filho, Ken, chorou muito durante todo o culto. Ela imaginou que, se uma criança de 4 anos estava com medo naquele lugar, ela não se sentiria confortável em levar sua família para aquela igreja. Logo depois, um vizinho, o Sr. Sayers, foi visitar a senhora Buenamon. Ele disse à vovó que na sua igreja o culto era no 7º dia da semana e se ofereceu para dar-lhe estudos bíblicos. Ela não conhecia a igreja, mas leu os panfletos que o Sr. Sayers havia deixado para ela. Então, ela pediu mais panfletos. O Sr. Sayers deu a ela alguns livros escritos por uma senhora chamada Ellen White. Intrigada, vovó os leu e depois disse: acabei de ver a mim mesma naquela igreja. Vovó, que não sabia dirigir, raramente ia à igreja, que ficava a cerca de 16 quilômetros de distância. Mas ela começou a realizar cultos em sua casa. Ela fazia com que as crianças saíssem pela porta da frente e depois entrassem pelos fundos para fazer parecer que havia um pouco de tempo entre a escola sabatina e o culto na igreja. Ela recolhia uma oferta que era separada para dar ao ancião local quando ele visitasse a família. Mais tarde, quando os filhos mais velhos já podiam dirigir, eles levavam a família à igreja de verdade. Vovô nunca aceitou as crenças da vovó, mas sempre dizia para as crianças obedecerem à mãe, porque ela sabia o que era certo. Por causa da fidelidade da minha avó ao Senhor, todos seus filhos permaneceram fiéis à igreja que sua mãe lhes apresentou. Bom dia, tenha uma semana de vitórias.